Olá a todos, aqui é Marco Antônio, agrometeorologista da Rural Clima, e vamos aí para as nossas atualizações climáticas dessa semana, né? Hoje aí dia 7 de novembro, muita coisa para falar, muita coisa para mostrar, então eu espero que vocês realmente sentem, ouçam, né? Se vocês onde estiverem, que vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, que eu quero mostrar exatamente tudo que vai acontecer, tanto com as previsões, quanto e principalmente com relação a El Niño. Por que isso? Pela primeira vez, está aqui, né, a imagem, pela primeira vez, a NOAA, né, depois aí, desde tudo que está se falando, colocou realmente o El Niño em evidência, então ele saiu daquele modo de observação para realmente estamos sob efeito do El Niño, então não tem mais como falar que o El Niño não está aí, o El Niño está aí sim, no entanto não é um El Niño de um super El Niño, as temperaturas do oceano ainda não atingiram valores acima de 2, estão na casa. Essa semana ele apareceu com seu maior valor até agora, de 1,8 graus de anomalia acima, né, da média, então estamos com uma anomalia de 1,8, e para se ter um super El Niño, essa temperatura tem que estar acima de 2 graus de anomalia em plena região central, que é essa região aqui, tá? Então, no entanto, o que está acontecendo é que desde o começo desse aquecimento do Pacífico, que vem lá do final do verão, né, exatamente aí há 8 meses, 9 meses atrás, se você pegar essa região aqui, ó, tá? Essa região, que é a região mais costeira da América do Sul, então, que pega toda essa faixa leste do Pacífico, está sempre mais quente do que a região central. E isso é algo incomum em anos de El Niño. Por quê? Anos de El Niño, quando você tem realmente um El Niño clássico, a região central, onde se caracteriza o El Niño, sempre está mais quente do que as pontas. E esse ano, pelo contrário, é só a gente pegar aqui o relatório novamente e a gente vai observar que essa região 1 mais 2, que é bem na costa da América do Sul, sempre esteve mais quente do que isso. Isso sinalizaria que, assim, as águas quentes... Peraí, só voltar aqui, ó, para voltar à animação, tá? Mas o fato é que essa tendência é assim, as águas do oceano saem aqui da Austrália, vêm subsuperficiais até a costa da América do Sul, batem aqui na América do Sul e depois os ventos alísios, os ventos de superfície, jogam essa água quente para o interior, para a região mais central, água fria ou água quente. Estou falando água quente porque nós estamos sob efeito de El Niño. No entanto, essas águas quentes que já tiveram com temperaturas 3,5 graus acima da média, nunca chegaram nessa região. Está quente? Está. Aos poucos ela está escoando para a faixa central, mas até agora não escoou de fato. Então isso está trazendo uma característica meio anormal desse El Niño. E quando a gente pega o que a atmosfera realmente está mostrando, eu vou mostrar aqui, esse é um índice SOI, tá? Que mostra qual fenômeno a atmosfera está respondendo, é só vocês procurarem sobre esse índice, né? Índice oscilação sudeste. Isso mostra que ele está neutro. Por incrível que possa parecer, a atmosfera até agora não está respondendo muito bem o fator desse El Niño, porque as condições oceânicas ainda estão anômalas às
a uma característica clássica de um El Niño, tá? Por que isso? Porque para você ter um fenômeno El Niño, de fato, a atmosfera, teríamos que ter um valor abaixo de -7, tá? Mas Marco, pelo amor de Deus, como você pode falar que não estamos sobre El Niño? Olha as chuvas em excesso no sul do Brasil, olha a irregularidade nas chuvas da região central do Brasil, plantio um dos mais atrasados aí, muitos produtores reportando que é o atraso maior da história deles e tudo mais, e você fala que não é um super El Niño? Não, não é. O fato de você ter essa temperatura aqui, ó, essa temperatura mais quente do que a faixa central, isso mostra que essa condição está favorecendo muito mais as chuvas no sul do que na faixa central. Se nós tivéssemos um super El Niño, como se falava lá atrás, que fosse 15, 16, as condições estariam bem diferentes agora. Porém, o que nós estamos vendo para essa semana ainda é poucas chuvas para as regiões centrais e norte do Brasil. Pode ocorrer uma outra pancada, pode, mas o fato é que as chuvas vão ficar muito mais concentradas novamente no sul, uma vez que uma nova frente fria estará avançando pelo sul do Brasil a partir de quinta-feira, vejam aqui. E aí, no domingo, entra uma nova frente fria ali no dia 11, leva as chuvas torrenciais ao sul, de novo, prejudicando mais uma vez o andamento da colheita do trigo, o plantio do arroz, o plantio da soja, os estratos culturais no milho, na soja, em todas, nas hortaliças, em tudo. E como os corredores de umidade estarão voltados para o sul novamente, os próximos dias serão marcados por pouquíssimas chuvas nas regiões centrais do Brasil, centro-norte do Brasil. E além disso, para piorar toda essa situação, teremos sim temperaturas elevadíssimas, temperaturas acima de 40 graus facilmente em toda essa faixa centro-norte do Brasil. Aí, vejam, mas isso é um modelo europeu, mas eu quero ver o modelo americano. É igual, entendeu? Mas o modelo americano colocando uma outra chuvas, pode acontecer. Mas falar que vai ter chuvas generalizadas, dificilmente. Muitos me perguntam, ou 150% das pessoas que ligam para mim, para nós aqui na Rural Clima, a pergunta é, quando normaliza? Não normaliza. Acho que esse foi o grande erro nosso, né, de falar que ela ia... Não que a normalização... A gente nunca falou em normalização, mas falou que as chuvas ficariam mais frequentes. Agora, a gente estava vendo essa irregularidade, sempre falamos numa regularidade no mês de novembro. Quem está assistindo? Não é cliente quem está assistindo. E a cliente sabe disso, né, que a gente sempre falou realmente da irregularidade no mês de novembro. Ia ter essa oscilação, que ia chover, mas ia ser irregular. Mas o fato é que os modelos começam a sinalizar uma normalização, eu vou colocar entre aspas, a partir do dia 20 de novembro. E nós estamos no dia 7, ou seja, estamos falando aí de pelo menos mais 15 dias, 13 dias aí, vamos falar de 13 a 15 dias, para normalizar. E nem é uma normalização total. E aí quando você pega os modelos semanais, reparem, semana que vem nada de chuvas, temperaturas altas, começa a chover ali na semana do dia 27 e provavelmente ali, aí começa sim, chuvas um pouquinho mais frequentes e aí consegue deslanchar um pouco mais isso, mas o sul ainda recebendo altos volumes de chuvas, ou seja, a primavera inteira será marcada por chuvas muito mais concentradas no sul do que na faixa centro-norte do Brasil. E isso coloca uma pressão enorme para uma redução do potencial produtivo das lavouras, em especial a soja, para cana, café, hortaliças, laranja. As condições ainda são relativamente um pouco melhores,
pelo fato de serem culturas perenes, mas o fato é que as condições gradativamente estão se degradando. Isso é muito ruim, tá? Porque a janela para a soja está se espremendo na região, ou seja, plantios agora no Mato Grosso, no Goiás, em Minas, né? Tirando um pouco do Mapito, que ainda está numa condição um pouco melhor, mas toda essa região central, né, o sudeste, centro-oeste, plantios agora, e incluindo aí o Mato Grosso do Sul, já começam a trazer uma redução normal do potencial produtivo, principalmente no caso da soja, por conta de fotoperíodo, janela de plantio e tudo mais. Fora a pressão enorme que se coloca para doenças, né? Porque a gente sabe que quanto maior, né, mais para frente essas lavouras ficarem no campo, mais a pressão para doenças, para tudo. Então, isso traz uma certa angústia, ou seja, já uma premissa de que a safra não tem tudo para não ser uma safra gigantesca, como estávamos prevendo lá no começo da safra, tá? Mas ainda uma safra excelente, pode ser em torno de 155 a 160 milhões, pode, tranquilamente, ainda vai ser uma safra enorme no Brasil de soja. Para milho, a janela já está espremendo, muita gente já está começando a pensar nesse plantio do milho, se vai ou não fazer. Muitos aí mudando o milho para algodão safra, né? Já tirando, quem planta algodão, já tirando essa questão do milho, indo para o algodão safra, plantando mais algodão safra, né? Ou seja, então tudo isso está em jogo. Fora as questões aí do café, da cana-de-açúcar, que realmente vão trazer alguns impactos, já que nós teremos aí, como eu estou mostrando, algumas semana que vem, ó, aqui, ó, semana que vem, tempo um pouco mais aberto e voltando a chover só na semana de 20. Isso dá uma condição melhor para a colheita da cana-de-açúcar, os tratos culturais e tudo mais. Mas essas altas temperaturas acima de 40 graus, realmente traz problema a todas as lavouras, de uma forma geral, até nas questões das hortaliças, né? Então, de uma forma geral, as condições estão preocupantes agora nesses próximos 10 a 15 dias em todo o Brasil, uma vez que a faixa central não tem muita chuva e excesso de chuvas no sul, que impede o avanço do plantio, a colheita do trigo e tudo, né, os plantios de colheitas aí. Tá. E, além disso, os modelos rodados agora, no modelo europeu, era isso que eu estava esperando até para fazer esse vídeo, foi atualizado ontem na plataforma da Agroclima, mostrando aí, eu vou colocar, não anomalia, mas vou colocar chuvas, mostrando realmente que há uma tendência de que janeiro e fevereiro venha a ser marcado por chuvas realmente mais concentradas no Cerrado, aqui em toda a faixa central. Não acho que diminui as chuvas no sul, apenas elas vão ficar um pouquinho mais espaçadas, o que vai dar boas condições, tá? Ali. Então, antes de ter chuvas a cada 3, 4 dias, essas chuvas dão uma espaçada, uma vez por semana, o que também será de suma importância aí para o desenvolvimento das lavouras no sul do Brasil e até mesmo na Argentina e no Paraguai, tá? E tudo está sinalizando aí que o mês de abril ainda tem algumas chuvas. O mês de maio pode ocorrer uma outra pancada isolada, mas eu colocaria na cabeça que as chuvas iriam até meados de abril somente. E caso aconteça uma outra chuva, será mais pontual entre a segunda quinzena de abril em diante, mas a tendência é que as chuvas vão até meados ali de abril por conta exclusivamente de um ninho que vem aí ganhando um pouquinho mais de intensidade, mas repara, essa era a previsão de um mês atrás, exatamente, e agora essa previsão agora. Então reparem que mudou. Essa barriguinha aqui, ó, tá mais alongada, ou seja, ele está se mantendo na casa aí de 1,5 a 1,7. Mas estava 1,8 hoje, Marcos, você mostrou lá.
mas ele vai ficar nessa tendência de forte intensidade, de moderada até forte intensidade, algo que a gente sempre falou. Ele não vai atingir o valor acima de 2 graus, não vai. Então, é aquela premissa de que teríamos um super El Niño como 15 a 16, não vai acontecer, né? Mas teremos sim, já por conta desse atraso na regularização das chuvas, vamos ter sim algumas quebras de produtividade, tanto na soja quanto no milho. E aí, café, cana-de-açúcar também, com algumas perdas mais pontuais aí, tá? Assim como também algumas áreas de hortaliças, tá ok? Esse era um recado que eu ia dar para vocês. Agradeço muito, um grande abraço. Se precisarem de alguma coisa, se você é cliente, você sabe onde nos achar. E para aqueles que estão assistindo esse vídeo e não é nosso cliente, entre em contato com a gente para vocês terem as melhores informações climáticas, tá ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo boletim.